Você quer aprender uma dica extremamente efetiva para você influenciar as pessoas? Fazer com que cada uma dessas pessoas que estão à sua volta, do seu ciclo de convivência, tomem as atitudes que você quer, adotem comportamentos que você gosta. Então, vem comigo que essa é a dica de hoje. O poder da influência, o poder da persuasão, que técnicas cada um de nós podemos utilizar para convencer o outro, para fazer com que o outro decida por aquilo que a gente quer, para fazer com que ele entenda a nossa mensagem, aceite, fique convencido daquilo que a gente está falando. Poxa, esse é um tema super procurado e é dele que eu vou falar hoje. Eu poderia falar aqui as técnicas de persuasão, coisas de neurociências e, enfim, diversas áreas de conhecimento, dar 4 passos, 3 dicas, os 7 erros que você pode cometer, mas eu vou falar daquilo que eu tenho certeza que funciona na hora de persuadir uma pessoa. A única forma real e efetiva de você convencer o outro, de você influenciar o outro de verdade, sabe qual é? É pelo exemplo. Exatamente. O exemplo é a forma mais efetiva de você influenciar uma outra pessoa. Entenda, de forma muito profunda mesmo, nada do que você fale pode mudar o outro se ele não quiser. Nada do que você escreva, nenhum vídeo que você grava, nada disso tem um poder tão forte de influenciar uma pessoa do que o seu exemplo para ela. Se você fala de coisas que você não vive, provavelmente o seu poder de influência vai ser muito menor. Agora, se você fala de coisas que você vive, o seu exemplo fortalece o seu discurso e aí isso fica muito mais forte e impactante para o público. Ah, mas está falando de coisas muito subjetivas. Não é nada subjetivo, não. A gente pode analisar, por exemplo, a influência dos pais sobre os filhos. Então, os pais têm determinados comportamentos e os filhos imitam exatamente os comportamentos e não aquilo que o pai fala para ele fazer. Então, um pai fumante ou um pai que tem hábitos alimentares que são nocivos à saúde não vai conseguir convencer um filho de cuidar da saúde. A gente só consegue influenciar verdadeiramente o outro pelo exemplo. Por isso que a gente tende a seguir pessoas que viram grandes ídolos, são pessoas que têm muito resultado. Você quer um exemplo de como isso acontece? Por que você acha que aquele seu professor da faculdade, aquele cara super estudioso, acadêmico, pós-graduado, PhD, não tem sucesso na internet, não está sendo ouvido ou tem uma audiência X pequena, e aquele blogueiro que fala do mesmo assunto tem aquela audiência gigante, aquele monte de gente ali? Além da técnica, de marketing que cada um deles utiliza, uma coisa muito importante é que os blogueiros, eles levam tantas pessoas ao redor deles porque eles vivem aquilo que eles falam. Então, uma pessoa que é fitness, ela acorda e ela só pensa nisso e ela cuida da saúde, ela vai ao nutricionista, ela tem aquela alimentação X, aquela linha de exercício X e ela fala do que ela vive, ela não fala do que ela aprende. Por que os seus maiores influenciadores, as suas maiores referências são grandes acadêmicos ou pessoas de grandes resultados? No empreendedorismo, principalmente, tá? Que eu tô conversando. Você segue pessoas que entendem muito de empreendedorismo ou grandes empreendedores? A tendência é que a gente siga muito mais grandes empreendedores, pessoas que geram resultado e eles falam daquilo que eles vivem. Ninguém quer aprender na teoria. Eu quero seguir aquilo que o outro vive, porque ele consegue, eu vejo que eu posso conseguir. E é isso que dá essa audiência toda. Então, o teu poder de influência tá no que você vive e não só no que você fala. O seu discurso, ele tem que ser autêntico com o que você vive. Imagina eu vir aqui falar para vocês de assessoria de imprensa com uma base teórica que eu vi nos livros. Cara, eu tenho uma empresa há 10 anos, a gente tem uma carteira muito importante de clientes, a gente tem uma performance gigante, consegue um monte de resultado de mídia e é por isso que eu tô falando aqui pra você. Eu tô falando pra você sobre coisas que eu vivo, que eu aplico e vejo o resultado, é isso que eu trago aqui pra vocês. E aí isso tem mais poder de influenciar vocês, de que vocês consigam usar o meu conteúdo, de que se eu viesse aqui falar de coisas que eu não faço ideia do que são, porque eu nunca vivi, eu só aprendi na teoria. Quer influenciar as pessoas? Quer ser um grande influenciador, ter técnicas de persuasão? Você pode aprender todas essas técnicas, não sou eu que vou te ensinar. Tem um monte de canais de PNL, tem o Brain Power, segue lá esse canal do André, tem um monte de gente que faz
fala de técnicas de persuasão e que são pessoas incríveis nesse sentido. Vai lá aprender com eles, porque eles são experts nesse assunto das técnicas. Mas uma coisa você pode aprender comigo: o exemplo é que vai te fazer ser um grande influenciador. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Comenta aqui se você segue pessoas que têm mais prática ou se você segue acadêmicos. Eu sei que tem vários canais de acadêmicos, está crescendo e muito bons, mas o que eu tô falando é sobre a maioria. A maioria das pessoas que fazem muito sucesso são mais pelo exemplo, pela questão mais prática, né? Então é isso, gente. Comenta aqui que vai ser um prazer conversar com você sobre esse assunto, tá bom? Um beijo e eu te vejo no nosso próximo encontro.